TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, como diz na sua palavra, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Diz isso em Romanos 8, 28. E são palavras que nos confortam, que nos dão graça, nos dão sustento, né? Naqueles momentos de muita dificuldade, naqueles momentos que nós nos sentimos fracos, de que o Senhor Ele está no controle e só precisamos confiar e descansar que Ele sabe todas as coisas que nós precisamos passar, todas as coisas que nós precisamos aprender através das situações que Ele coloca na nossa vida todos os dias. E hoje então nós estamos com a presença do presbítero da cidade de Rio do Sul, Santa Catarina, o nosso irmão Anilton Boeri, que está aqui para compartilhar um pouco da sua experiência. E para iniciar esse nosso assunto, primeiro, né, que Deus te abençoe e agradeço a presença aqui do irmão. E o irmão é presbítero, né, na cidade, mas também teve sua experiência pessoal com Cristo, né? E eu gostaria que o irmão compartilhasse um pouco daquele primeiro contato com o Senhor, da tua conversão, como o irmão já compartilhou que participou de uma religião falsa, digamos assim, né? De se envolveu com coisas espirituais, mas que não são da parte de Deus, né? Que muitas vezes nós pensamos que tudo que fala de Deus é do Senhor, né? Que falou em Deus, nós podemos confiar, mas nós sabemos que não é bem assim, né? Só há um caminho, que é Jesus Cristo, né? Então gostaria que o irmão compartilhasse conosco como foi a tua experiência com Deus. Muito bem, boa noite, é uma alegria poder estar nesse momento aqui e agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo que me dá esta oportunidade de poder dividir com os irmãos e com os telespectadores desta TV tão poderosa, eu digo, e importante, né, Elisama? E também agradeço o teu convite e agradeço muito e que Deus te abençoe também, né? E te dê graça e capacite, porque com certeza esse trabalho que tu desenvolve é de muita importância e já fui muito edificado com esse programa que tu coordena aí, né? Com esse momento que Deus dá para os irmãos compartilhar as suas experiências, né? Porque sempre quando a gente chega no reino de Deus, a gente pensa que sempre o nosso problema parece que é maior que o do próximo, né? Então, quando eu cheguei na igreja do Senhor, né? Quando fui resgatado para o reino de Deus por Jesus Cristo, eu já tinha buscado o Deus em muitos lugares. Na verdade, eu lembro assim que desde criança eu sempre me sentia estranho, assim, né? Eu tinha a sensação que eu não era normal, assim, né? Então, até no colégio, assim, nas brincadeiras no colégio, eu tinha dificuldade em me relacionar, assim, com as pessoas, né? Não era todas as pessoas que eu me relacionava, eu não criava confusão, assim, mas eu tinha muitas dificuldades, desde pequeno. E eu achava estranho, assim, porque eu via que as pessoas trabalhavam, cresciam, se desenvolviam e chegava um ponto que às vezes elas falavam uma coisa, mas daqui a pouco chegava no final da vida e eu pensava, mas a vida não pode ser só isso, né? Porque eu via os meus avós, meus bisavós, que quando morriam, né? Daí eu via aquelas situações, assim, que eles levavam, daí ficavam as histórias, e umas coisas. E eu pensava que eu não era normal. Então eu sempre tinha uma sensação que eu não era normal, né? Então, aos 14 anos eu comecei a buscar Deus, na verdade. Hoje eu sei que eu buscava Deus, né? Mas eu tinha, assim, uma coisa muito ruim dentro de mim, assim, ó, que era um buraco. Como você sabe, eu não sei explicar, assim, mas talvez muitas pessoas estejam, talvez você que está assistindo já sentiu isso, mas eu creio que todas as pessoas que não têm o Espírito, elas sentem isso. Mas eu sentia sempre uma necessidade, eu sempre precisava de algo a mais. Então nunca estava bom. Então, no colégio, se todo mundo fazia, a professora pedia um trabalho X, eu tinha que fazer um pouquinho diferente. Então, eu sempre tinha algo a mais. Eu tinha um vazio que nunca era preenchido. Então, quando comecei a ganhar dinheiro, aquilo o que eu ganhava não estava bom. Sempre precisava mais. Então, era uma coisa assim
que chegou assim, quando eu aceitei o Senhor com 30 anos, eu já não aguentava mais até aquilo que eu queria, sabe? Então assim, aos 14 eu comecei numa seita, né? Fiquei até aos 21, 7 anos numa seita. E nesse período também fui em outras, né? E uma seita oriental, né? Descendência oriental. E depois envolvi com outras seitas do hinduísmo, né? Enfim, várias outras coisas que não vem ao caso, assim, não estou assim também desprezando isso, né? E na verdade eu só estou expondo que eu buscava Deus nesses lugares. E muitas coisas eu me envolvi nesse período, assim, que era uma sede, uma ansiedade, sabe? Eu tinha sempre uma ansiedade, nunca estava bom. Por exemplo, se nós estávamos aqui jantando, almoçando, tinha uma coisa que não me agradava, sabe? Eu reclamava do talher, eu reclamava da maneira como foi colocado os talheres, era muito metódico, assim, né? Então aquilo me gerava um estresse, porque tudo tinha, até para arrumar, por exemplo, se não colocasse o talher do jeito que eu gostava, eu já reclamava. Se não fosse o prato que eu, né, já reclamava. E isso foi meio que uma coisa meio da infância, assim, né? Já uma exigência que tinha, e como eu era o caçula, né? Então aquilo era atendido, aqueles desejos, assim. Mas isso me gerou um grande problema lá na frente, né? Então eu sentia esse buraco, esse vazio, assim, e eu buscava Deus, então. Buscava, assim, nesses lugares, daí tudo que eu ia, mas daqui a pouco eu via, dava um alívio falso, sabe? Porque dizia, não, olha, tudo leva a Deus, né? Então todos os caminhos levam para Deus. Eu ouvi muito essa frase. Mas só que levava para Deus, mas eu começava a me envolver com aquilo e em breve voltava a sentir aquela coisa ruim de novo, né? E tinha uma outra coisa muito agravante, assim, ó, que quando eu começava a estudar aqueles assuntos, então eu começava a desprezar as pessoas e me sentia melhor que os outros, né? E daí aquilo ficava muito ruim, eu me sentia mais mal ainda, né? Porque hoje eu sei que isso não é de Deus, né? Eu, na verdade, não tenho que desprezar ninguém e, né, hoje eu entendo isso, né? Mas na época, então eu ficava assim numa coisa extrema, eu saía de um extremo e ia para o outro, né? E aí eu trabalhava muito, né? Busquei muitas consagrações nesses sistemas, nessas seitas, nessas religiões, né? Assim, coisas assim que eu tenho até vergonha de falar, né? Mas do tipo assim, nos alimentos, né? Fazia muita consagração na área alimentar, né? Que hoje eu sei que é o jejum, né? Que é o jejum que Deus nos ensina, mas é distorcido isso nas religiões, né? Então, assim, fiz coisas assim que nem vale a pena relatar aqui, né? Mas era um buraco, assim, um vazio que nada supria. E claro que até os 30, daí eu casei, tive bons trabalhos, ganhei bastante dinheiro, nunca tive falta, assim, né? Eu sou o quarto filho de uma família, somos em 4 irmãos, homens, né? Eu sou o quarto filho, nunca teve falta, assim, né? E até e era tão interessante assim que nas brincadeiras, né? Como eu tinha uma diferença de 5 anos do meu irmão que está acima de mim e do outro 8, 9 anos, né? Então nas brincadeiras eu era excluído, porque eu não tinha o tamanho. Então quando eu tinha 5, eles tinham 8. As brincadeiras deles já eram outras, né? Então daí o que acontecia? Eles me excluíam. Daí o que eu fazia? Aí eu não deixava eles brincar também. Então aqui gerava um clima extremamente pesado e tenso na família, né? Aquilo gerava momentos muito desagradáveis, né? Daí a mãe ficava do meu lado, daí eu manipulava, daí a mãe me usava para saber as coisas dos outros irmãos. Então aquilo virava só uma manipulação, né? E aquilo gerava mais sofrimento dentro de mim. Então foi aquele processo intenso, né? Até os 30, daí eu já estava com úlceras gástricas, né? Porque eu tinha um nível de estresse elevado. Trabalhava muito, eu trabalhava muito porque se eu parasse eu me deprimia. Ou eu bebia, ou eu dormia, ou eu trabalhava. Eram as 3 coisas que eu fazia muito, né? E eu não conseguia desfrutar de nada. Por exemplo, assim, ó, se eu estava num restaurante, eu não desfrutava daquilo, eu não conseguia desfrutar daquele momento, sabe? Eu ia comprar uma coisa, eu tinha uma coisa ruim, assim, que aí eu queria comprar, eu comprava, depois eu me arrependia e me sentia mal com aquilo, né? Então era uma coisa, assim, muito estranha, assim mesmo, assim, ó, por isso que eu me sentia totalmente estranho, né? Mas chegou um dia, então, que falaram, né? Que tudo que eu precisava, e eu lia muito, tá? É uma coisa que eu tinha, assim, eu lia muito. Eu tinha uma meta, assim, eu não podia deixar de ler, no mínimo, um livro, assim, eu buscava muito livros de autoajuda, né? Livro positivo, eu dizia, né? Que eu tinha que ser positivista, né? E, então eu lia, no mínimo, um livro por mês, era o mínimo, assim. Então eu tinha cerca, quando eu vim para o Senhor, eu tinha mais de 200 literaturas, assim, dos mais diversos autores do mundo, né? E
E aquilo ali só me deixava mais confuso, né? Mais ansioso, mais irritado. Aí eu achava que as pessoas eram devagar, que as pessoas eram atrasadas, né? Então aquilo me criava uma soberba, assim, que até eu me cansava daquilo, sabe? Então eu criei, assim, um estigma e uma esfera, um padrão de vida que eu não suportava aquele... Que a gente cria umas manias, aí tu cria os rótulos com os amigos, né? Daí, os amigos, tu é assim... E daí, para sustentar aquilo, a gente criava uma outra coisa, só que aquilo me gerava uma depressão e um estresse. Então, com 30 anos, eu estava assim, com úlceras gástricas, eu já praticamente não podia mais comer, né? Mas ninguém sabia disso. Eu comia, tudo que eu comia me dava azia, eu passava mal, né? Assim, estresse ao extremo, né? O casamento já estava acabado já, na verdade, né? A gente apenas estava junto, mas já não tinha mais assim... Aí achava que a solução era separar, mas aí também... Mas eu via assim, muitas pessoas que separavam, e todas as pessoas eu sempre perguntava, se tu pudesse voltar atrás, tu voltaria atrás? Não, se eu pudesse voltar atrás, eu não me separaria. Então isso é uma coisa que foi muito forte, assim, ó. Porque todas as pessoas que eu falava, não, cara, se puder, não se separa. Eu ouvia muitas das pessoas se separar. Então aquilo me segurou assim por uns 5 anos. Estava 7 casado. E aí aquilo foi assim muito intenso. Quando falaram então que o Senhor Jesus Cristo podia resolver, então aquilo, eu disse, mas será? Mas o livro, a Bíblia é um livro retrógrado, a religião, porque eu fazia parte da religião, né? De várias religiões, assim, mas que a Bíblia, eles têm a Bíblia lá, mas eles não vivem nada, ninguém nem sabe ler a Bíblia, nem sabe explicar a Bíblia quando a gente pedia uma coisa naquela catequese. Foi alguém que te abordou, que falou de Cristo? Sim, foi assim, tinha um amigo que falava sobre isso. Esse amigo falava, né, era colega de trabalho, mas ele falava, só que ele era muito evangelista, assim, sabe? Então o temperamento dele não era... eu não suportava, assim, eu não gostava da maneira que ele se comportava, porque ele era muito barulhento, ele era muito intrometido, né? Então, assim, eu achava ele mal educado, né? E aí aquilo me resistiu, assim, ó. Mas só que ele tinha um comportamento, daí ele tinha uma coisa interessante, que profissionalmente ele tinha sucesso. E aquilo me chamava a atenção. Como é que pode? O cara é tudo errado, mas ele tem sucesso. E aquilo me causava uma intriga, mas não falava nada. Mas aquilo me dava uma intriga muito grande, assim. Mas o cara é todo errado. No meu conceito, né? Mas o cara tem sucesso. E eu fazia de tudo para dar certo e eu me achava cheio de habilidade, mas não tinha o sucesso que ele tinha. Então aquilo começou a me chamar a atenção. E aí foi um dia onde ele me falou numa reunião, eu até ouvi o pastor Sérgio, daí ele foi numa palestra da empresa, ele foi para dar uma palestra como uma palestra de treinamento mesmo, assim, né? E ele falou sobre o manual do fabricante. Aquilo ali me tocou muito. Ele disse assim, que tem que buscar o manual do fabricante. Só que ele falou o manual do fabricante, daí eu fiquei, mas o que é o manual do fabricante? Só que ele falou naquela palestra, que era uma palestra empresarial, assim, né? E que o homem, que as estratégias dependia, para o homem ter sucesso, ele precisaria ter o manual, seguir o manual. Eu disse, mas meu Deus, o que é o manual, né? E daí, no final, ele disse assim que o manual era a Bíblia. Ele disse, não, daí que ele me deu tipo uma desmotivação, assim, né, dentro de mim, assim. Mas tá, passou aquilo, daí eu fui convidado para um jantar, que era um jantar da Donep. Um almoço, na verdade. E daí eu fui lá naquele almoço. E eu já tava assim, sabe, daí tinha equipe de vendas, equipe de trabalho, e a equipe tava assim, do tipo assim, eu precisava fazer alguma coisa para a equipe continuar funcionando. Porque a equipe de vendas, tu tem que estar sempre inventando uma motivação, né? No mundo é assim, né? Tu tá sempre inventando uma historinha lá, inventa um prêmio, inventa uma coisa. Mas a gente percebia que eu tava cansado daquilo, sabe? E eu não aguentava mais aquilo, porque aquilo dá um controle mental. Daí eu tava buscando alguma coisa, daí teve um dos vendedores, vai ter uma reunião lá da Associação de Homens de Negócio, e é interessante, eu vi que você é empresário, você tá buscando, acho que seria bom, sei lá. E eu fui, achando que era de uma associação empresarial da cidade de São José, que estava em São José na época. E quando eu cheguei lá, o cara ele começou a compartilhar, sou empresário do ramo de construção civil, que eu tinha trabalhado, eu trabalhei assim, ele começou a falar de corretor de imóveis, eu também tinha experiência. E ele falou da construção civil, e foi falando, e ele disse, olha, eu queria ter uma experiência com Deus, e etc, etc. E era um grande empresário de Blumenau no ramo de construção civil e na área imobiliária. E eu gostava muito desse ramo também, desse segmento, né? Tanto é que eu trabalhei minha vida profissional, quando eu comecei como agenciador de imóveis, né? E trabalhei numa corretora de imóveis também. Então ali, aquilo foi identificado. E ele disse que ele buscava ter uma experiência com Deus.
E ele foi relatando e nunca ninguém tinha falado uma coisa que seria tão... Parecia que ele falava só de mim. Eu disse, mas esse cara não me conhece. Mas ele falava tudo da minha vida. E aquilo foi muito forte, sim. Tá, ele foi uns 40 minutos essa palestra, assim. Na hora do almoço, foi uma pausa no almoço, ele palestrou assim. Já tinha, assim, um senhor já uns 50 e poucos anos, né? E ele falou aquilo, daí ele disse que foi para tudo que é lugar, para as pirâmides, para tudo que é lugar, para o Egito, para Roma, tudo que é igreja ele ia buscar, ele queria ter uma experiência com Deus, que ele queria sentir paz. Esse homem era um milionário, né? Mas ele não tinha paz. Ele disse, mas, meu Deus, é isso que eu sinto. Porque eu tenho tudo, mas não me sinto bem. E aí, no final, ele disse assim, ó... E aquilo tudo que ele fez foi que ele teve uma experiência com Jesus Cristo. Do tipo, de novo, né? Ele falou assim, eu disse, de novo, as Bíblias, Bíblia, de novo, né? Mas daí ele disse uma coisa assim, ó. E se alguém quiser ter uma experiência como eu tive, levanta o braço. Aí eu levantei a mão. Meio do tipo assim, meio devagarinho, assim, né? Tu levanta a mão, né? E aí ele disse assim, ó, então vem aqui à frente, eu quero fazer uma oração com você. Daí ele falou que ele fez uma oração. E quando ele fez aquela oração, olha, Elisama, eu ia muito numa praia chamada Daniela, em Jurerê Internacional, em Florianópolis. E é uma praia muito calma, assim, uma água muito limpa, né? Eu gostava muito de mergulhar lá, assim, né? Eu estava muito estressado, eu ia lá. E aí, quando ele começou a fazer oração, eu comecei a sentir algo tão forte em mim, e eu até usei esse exemplo outro dia. Sabe um scanner, quando a gente vai escanear um documento, assim, que dá aquela luz que passa assim, ó. E daí ele foi fazendo a oração e disse, ó, e nesse momento eu aceito o Senhor Jesus Cristo. Quando eu disse aceito o Senhor Jesus Cristo, é como se aquela luz do scanner passasse assim da minha cabeça para... Começou na minha cabeça assim, foi descendo assim, sabe? Numa velocidade assim, mais ou menos do scanner, assim, foi descendo nos meus pés. E quando chegou lá embaixo, eu estava em pranto total, assim. E aquilo foi como se fosse desmontando algo dentro de mim. Então, porque, claro, hoje eu sei que eu recebi o Senhor naquela hora, né? E aí eu recebi e comecei a chorar, e eu não sou um homem de chorar, porque se você vê que eu tô com um pouquinho de lágrimas, assim, tu pode saber que eu tô muito emocionado, porque eu até me achava estranho, porque eu não chorava, eu ia nos velórios, minha avó morreu, várias pessoas que eram amigos, eles morriam, eu vi que todo mundo se desesperava, mas eu não sentia nada, eu não conseguia chorar. Então eu me sentia estranho, né? Também era uma outra coisa que me deixava estranho. E aí eu comecei a chorar assim, daí terminou a oração, e aí eu chorando, eu estava com outro irmão, inclusive o irmão Edson, que é o pastor de Florianópolis, né? Estávamos nós dois nessa reunião. Tá, e nós olhamos um pro outro assim, ele chorando também, o homem não é de chorar, eu também chorando, né? E saímos dois salvos dali. E aí aquela coisa tomou conta, sabe assim, quando você dá um mergulho numa água cristalina da praia, assim, é como se eu tivesse dado um mergulho assim, mas sabe aquele mergulho que tu vai embaixo da água assim, mergulhando, e saí lá assim, e eu senti uma coisa tão leve, uma coisa tão boa. Uma luz tão forte, algo tão poderoso assim, que eu saí dali e perdi o rumo. Daí do tipo assim, eles perguntaram, alguém quer que a gente faça um contato depois? Eu disse que não, daí pedi para preencher uma ficha, eu não quis preencher, não deixei no telefone, não deixei nada. Não, deixei o telefone. E fui embora, e saí dali, e aí a primeira coisa que eu fiz, eu liguei para Magda, e disse, Magda, eu vim aqui no almoço, porque daí nós já praticamente, assim, dela era executiva de uma empresa, eu também já era executivo, e nós já estávamos trabalhando juntos já. Ela era executiva, nós tínhamos montado uma empresa e ela estava junto. Daí eu liguei para ela e disse, olha, nem avisava mais que é onde ia almoçar, já estava nesse clima, assim, almoçar. Não vivia a sua vida. Saía de manhã e à noite nós se encontrávamos e tem uma coisa assim que eu acho que segurou o nosso casamento, assim, ó. Que nós éramos muito educados, assim, sabe? Nós não era agressivo, assim, de se agredir com palavras de baixo nível, nem fisicamente, nada disso. Então, tem uma coisa que era interessante, né? Que a gente era muito educado, né? Chegava em casa, perguntava como é que tava, nem sei te explicar por que isso era assim, né? Eu era muito irado, assim, mas eu não era mal educado, né? Então, eu sempre procurava cuidar dela, assim, né? Daí eu liguei para ela e disse, olha, Magda, aceitei Jesus. Sabe aquele silêncio do outro lado do telefone assim? Pronto, inventou mais uma, porque eu vivia inventando coisa, né? Daí eu sempre queria levar ela, né? Pra tentar, daí umas coisas ela queria, outras ela não queria, né? Daí aquele silêncio assim, do tipo assim, sabe? Parece que dá 2, 3 minutos assim que ela fica parada, me inventou mais um.
Disse, olha, eu aceitei Jesus, eu tô aqui, não sei o que tem, não é hipnose. Naquele período eu estava estudando hipnose, né? Então, hipnotismo, né? Hipnotizar as pessoas. E inventei muitas coisas, assim. E aí eu disse, não é hipnose e é algo muito diferente. Não sei o que é, mas eu tô me sentindo muito bem e eu vou para casa. Era uma sexta-feira, às 2h30 da tarde. Isso jamais eu faria numa sexta-feira ir para casa, ficar em casa numa sexta-feira. Eu ia trabalhar até às 10 da noite, ou até 6 horas, depois ia beber, né? É o que eu fazia, né? E fui para casa. E daí ele falou da Bíblia, daí eu fui lá atrás do manual, né? Daí tinha uma Bíblia, que eu tinha ganhado de um compadre meu, que na época tinha um compadre, né? E aquela Bíblia tava, sabe, uma Bíblia com zíper assim, tava ferrujado o zíper. Aí eu fui lá e quase não conseguia, eu tinha que meio que rasgar, assim, porque tava todo oxidado aquele zíper, né? E aí eu abri aquela Bíblia. Não entendi nada, né? Claro. Mas aquela coisa boa, eu nunca mais deixei de sentir. E até hoje, sempre quando às vezes tem uma coisa ruim, eu me lembro daquela coisa boa, né? E eu fiquei liberto, assim, na hora. Eu virei outra pessoa. Porque aí eu comecei a chorar, eu saí daqui limpo. Sabe aquele scanner do espírito que passou em mim? Fiquei curado. Eu só fiquei com uma gastrite ainda pesada, depois o meu irmão orou e eu fiquei curado também, né? Então eu já tinha vários problemas de dormir com álcool, tinha muitos problemas com álcool, né? Depressão, então eu dormia muito. Eu dormia em qualquer lugar, eu chegava em casa, eu sentava e eu dormia. Então era muito comum eu acordar de manhã cedo, tomar banho e sair de novo, assim, né? Dormir no sofá. Daí a Magda ela já nem deixava, já não conseguia mais, assim, né? Daí a gente inventa umas coisas quando o casamento tá ruim, né? A gente arruma uma casa grande para um ficar num cômodo, ficar no outro. Daí a gente começa a inventar curso, inventa uma faculdade, ela estava na faculdade, ia fazer outros cursos, pra gente se encontrar o mínimo possível, né? É muito comum isso no mundo, né? Não, tô precisando melhorar, mas na verdade é porque a gente não quer se encontrar, né? E aí eu saí dali outra pessoa. Eu quero dizer sim, Elisama, que eu nunca mais fui a mesma pessoa. Claro, teve um processo depois, né? Mas eu já saí renovado dali, como outra pessoa. E tudo isso foi o Senhor Jesus Cristo que fez. Então o Senhor Jesus Cristo, ele entrou no meu coração. Então quando o Espírito Santo entra numa pessoa, ele vai transformar essa pessoa. E eu quero dizer assim, ser um presbítero hoje, ser um pastor, assim, para mim era algo assim inaceitável e inconcebível na minha cabeça. E hoje eu quero dizer assim que eu tenho muita alegria em ser ministro do Senhor, da palavra, né, de ser servo de Jesus. É uma alegria, né? Eu sinto alegria de poder servir. E aquilo ali foi totalmente transformado. Daí muito bem, eu falei isso pra Magda, tá? Daí tipo assim, pedi se ela não podia ir pra casa, né? E daí nós já tava assim, nós estava pronto para se separar. Daí a minha mãe veio naqueles dias e o diabo sabe, né? Daí a minha mãe veio lá e veio me dar uns conselhos assim pra mim me separar de uma vez, né? E aí eu tomei uma posição. Eu chamei ela e disse assim, ó, que nós ia ler a Bíblia e eu pedi uma chance pra ela. E disse, olha, se Deus existe, vamos entregar. Daí a empresa estava meio ruim, né? Estava assim, com umas situações financeiras. Só, vamos entregar a empresa na mão de Deus. E se Deus existe, Ele vai arrumar nossa vida e vai arrumar nosso casamento. Vamos tentar? E ela disse, surpreendentemente, ela disse sim. Né? E porque na verdade eu já não queria mais. Mas eu fiz uma tentativa. Bom, se ela não quiser, daí tá tudo certo, né? Porque sempre que a gente quer separar, a gente não assume a responsabilidade. A gente vai induzindo a pessoa para que o outro seja o culpado e eu seja a vítima, né? E eu fique bom na história. E ela aceitou. Tá, mas daí vamos ler, mas e agora? Daí me falava do pastor Sérgio. Daí tinha esse irmão que falava do pastor Sérgio, dos CDs. Não, porque é um homem de Deus. Daí eu disse, daí foi aquele processo. Daí eu procurei esse meu amigo e disse, olha, eu aceitei Jesus. Fui lá na reunião tal. Pronto, ele começou a ficar numa alegria. Daí ele ficou mais fora do ar ainda, né? Meu Deus, que bom, agora tu não vai mais pro inferno. Daí fez um monte de loucura assim. Daí eu fiquei mais assustado ainda. Mas eu fiquei curioso, daí eu queria conhecer o pastor Sérgio. Eu queria conhecer os CDs, porque já tinha os CDs, né? Não eram tão profissionais como hoje, né? Mas eu queria saber. Mas daí como nos sistemas que eu ia, tinha muito CD, muita coisa. Não vou ouvir CD. Mas eu quero conversar com ele, eu quero fazer perguntas para ele. E daí, sei que foi lá, a gente conseguiu, uns 2 meses depois, eu consegui conhecer ele pessoalmente. Mas enquanto isso, eu disse para ele, vamos ler a Bíblia? Vamos. Mas eu não entendia nada. Aí Deus usou a Magda. Veja bem, eu e a Magda, nós nos convertemos, não teve interferência humana. Deus falou diretamente comigo, porque eu disse, se Deus existe, Ele vai falar comigo, Ele não vai botar pessoas na minha frente. Porque tudo que é lugar tinha alguém por trás, né? E daí nós ficamos praticamente 6 meses estudando a Bíblia, e eu não entendia nada, mas ela me explicava a Bíblia.
Tu vê que interessante, né? Então Deus usou ela porque ela era uma pessoa assim que eu gostava muito dela. Eu gosto muito dela, eu gostava muito dela. E até nisso eu tinha dificuldade, porque era difícil uma mulher mexer no meu coração, né? Eu era tão duro assim que eu dizia que amava, eu fazia um monte de promessas, mas na verdade tudo era mentira. Mas ela mexeu com o meu coração. Então na verdade eu gostava dela, né? Porque uma das coisas que sempre me chamou muito assim a atenção na Magda, que me cativou muito assim, que ela era muito educada. Ela se expressa muito bem, né? Então isso para mim era muito importante, né? Eu sempre achei assim no mundo, né? A mulher que fala demais, que é mal educada, eu achava isso horrível, né? Então ela era muito educada, assim, sempre foi muito educada. Então ela me conquistou assim, né? Olha só, a irmã Magna vai ficar feliz agora, né, com essa declaração. Mas nós vamos fazer um breve intervalo comercial, que nós já voltamos aqui com o nosso testemunho e não perca as esperanças, né? Jesus Cristo resolve a nossa vida. Nós já voltamos. Janela do Céu.